esse DNA genômico total, que é a matéria-prima para a próxima etapa, para o próximo processo de detecção, que é o PCR. Bom? Então, vamos começar agora a falar sobre a terceira parte da aula de hoje, que é a reação de polimerase em cadeia. Então, você tem esse DNA, né, extraído, você vai amplificar DNA utilizando primers ou oligonucleotídeos, né? Normalmente ele é composto, ele é desenhado, você compra isso de empresas, e ele tem uma constituição de mais ou menos de 20 a 25 nucleotídeos, né? Por isso, ele é, na verdade, um iniciador de um processo de replicação. Se no meu DNA total, vamos imaginar que eu tenho um oligonucleotídeo para detecção do COVID, e eu peguei, coletei a minha amostra, hipotética, que eu quero saber se esse indivíduo tem ou não, ele vai reconhecer uma região genômica que é exclusiva, que somente o vírus do COVID possui. Então, ele é específico. Isso é um elemento preliminar desse oligonucleotídeo. Então, são bases nucleotídicas iniciadoras que têm um tamanho de 20 a 25. Então, se você tiver essa região iniciadora, ele vai automaticamente se flanquear. Flanquear é ligar a essa região de interesse, logo você vai começar o processo, a reação positiva do PCR, se você tiver. Se você não tiver, ele vai tentar procurar no seu DNA genômico total e não vai gerar, não vai amplificar fragmentos, ele não vai amplificar essa região, né? Então, ele não vai ter como ligar nessa região iniciadora, logo, ele não vai amplificar. O que é isso? É ação de polimerase em cadeia, o PCR, ele, né, polimerase chain reaction. Então, ele é uma reação que vai amplificar uma região genômica, então, obviamente, eu preciso ter um oligonucleotídeo específico para isso. Se eu quiser detectar se na minha amostra contém DNA de Phacopsora pachyriae, eu tenho que ter um primer para detectar, né, o agente causal da ferrugem asiática. Se eu quiser saber se uma planta de citros ela está infectada pelo Huang-Long-Bing, que é o Liberibacter, né, Candidatus liberibacter, né, que causa o HLB dos citros. Eu vou extrair o DNA de uma planta de citros, do caule, e vou ver se esse DNA ele tem, eu preciso de um primer para a HLB. Eu quero saber se uma planta de milho que está com um avermelhamento, se ela tem o enfesamento vermelho, eu suspeito que ela esteja com enfesamento vermelho, então eu tenho que ter um oligonucleotídeo ou um primer para o enfesamento vermelho, eu vou extrair o DNA dessa planta, e aí, se ele tiver, ele vai se ligar nessa região específica e vai amplificar o genoma específico, uma determinada quantidade de nucleotídeos. Então, ele é o iniciador de 20 a 25, que depois, ao final, durante o final da reação do PCR, você vai ter 200, 300, 400, 500 pares de bases que foram produtos do PCR. Então, você detecta produto de amplificação nessa reação. Beleza? Professor, essa amplificação aí, quantifica isso com massa, com o quê? Como que se quantifica? A eletroforese, vou mostrar daqui a pouco, a eletroforese é uma das formas de você quantificar se a reação foi positiva ou não. Aqui, você está vendo, né, você pode medir a concentração, tanto do espectrofotômetro, isso na etapa de extração, como no PCR, ou tanto na eletroforese. A eletroforese é isso aqui, ó. Então, você vai ter os tubos, que você vai deixar incubando, eu vou mostrar daqui a pouco as reações. Então, você vai ver isso aqui, ó. Então, isso aqui é o gel de eletroforese que você vai colocar a tua amostra, que você vai deixar incubando, vai fazer uma reação química, que eu vou explicar daqui a pouco. Ele vai ter aqui ele vai estar numa suspensão líquida, né? E aí, o material ele vai passar por dentro desse gel aqui, o DNA vai passar por dentro desse gel.
e aí você vai ter uma solução tampão, que ele tem uma carga elétrica que vai fazer com que haja o corrimento. Então, você vai ter a olho nu uma mancha, que é o corante, mas você só vai enxergar o DNA quando você coloca num fotodocumentador, né? Então, eu vou mostrar daqui a pouco, vou falar sobre isso. E aí, a presença dessa banda é o que indica que houve essa amplificação aqui. Então, essa é uma das formas. Então significa que o indivíduo, ele contém o HLB, ele contém Houston solanacearum, ele contém o COVID, ele contém um organismo. Lembrando que para cada um desses organismos eu preciso, na minha reação, um primer. Assim como eu falei lá em ELISA, que eu preciso de um anticorpo para cada doença, eu preciso de um primer ou oligonucleotídeo para cada doença para poder reconhecer. Esse aqui, não, gel de eletroforese, vamos pegar um, né, porque ele não tem várias bandas aqui. Esse aqui é um outro tipo de método. Vamos colocar gel de eletroforese de PCR. Então, ele tem, sempre vai ficar, ó, num alinhamento. Então, ó, nessa banda é um hospedeiro, segundo hospedeiro, terceiro, quarto, quinto. Vou deixar aqui. Ó, então, esse primeiro e esse quarto são as bandas, né, que tem um determinado tamanho, que você mede aqui, que você está me perguntando, e essas bandas, elas referem-se a que o primeiro indivíduo e o quarto indivíduo foram reações positivas. Aqui você não tem o DNA amplificado, ou seja, não tem o vírus, não tem a bactéria, né? Ó, pode ver, análise dos produtos amplificados de RT-PCR. RT-PCR provavelmente é um vírus de RNA que usou transcriptase reversa para produzir DNA. Produção de DNA a partir de RNA. Isso aqui é um método para vírus, né? Mas aqui essas bandas indicam reações positivas. Sem banda, reação negativa, tá? Isso aqui são bandas de PCR. Geralmente é uma linha só, tá? Esse rastro aqui, ó, lembra que eu falei na extração? Esse rastro significa o RNA, um DNA que estava com... isso aqui é RNA e aqui, né, o DNA e aqui o RNA. Então, isso é indesejável durante as reações. Por isso que eu posso colocar RNase lá no meu processo de extração. No caso, isso aí é impureza, então. Isso seria uma impureza. Tá? Mas você, para verificar se você conseguiu extrair, para verificar se a tua reação de PCR foi positiva, você vai ver esses géis aqui, que é a foto que você tira aqui dentro, ó, foto documentador de eletroforese. Então, você consegue enxergar com UV, ó, tá vendo? Eles jogam luz UV, colocam o gel. Professor, é um gel parecido com... Né? Ele tem uma consistência muito parecida com gelatina. Só que ele é um pouquinho mais grosso, parece uma folha de papel, e você vai fazer de diferentes formas. Vou mostrar daqui a pouco para vocês, ó. Aqui aquelas fotos, né? Ó, ele tirando a foto, e nessa foto você sabe qual é a concentração, pode medir aqui, né? O tamanho e a concentração do seu material. Quanto mais intenso for aqui, esse gel aqui, tá vendo? Aqui é mais intenso, significa que é mais concentrado. Todas têm o mesmo tamanho, porque estão todas aqui junto com o marcador. Esse marcador você olha numa escala, você sabe o tamanho do seu material. Tá? Então, lembre que ele está fazendo várias cópias de uma região e os outros genes do genoma total, eles foram ignorados. É isso que vocês têm que entender. Né? Na extração de DNA, ele tem todos os genes. E aí o PCR vai pegar uma parte desses genes para amplificar e vai fazer múltiplas cópias. Então, quanto mais cópias ele fizer, mais, ó, aqui, ó, mais intensa a banda. Ó, aqui, provavelmente a concentração é menor. Eu não estou conseguindo ver nenhuma que mostre muito bem. Ó. Esse gel aqui, ó, quanto maior, mais intensa, mais brilhante for, significa que ele é mais concentrado. Todas têm o mesmo tamanho, né, que são duas coisas, concentração e tamanho. O tamanho é de 400 pares de bases, que foi amplificado, o gene, né, que o oligonucleotídeo é capaz de amplificar, e aqui todos com diferentes concentrações. Esse aqui tem uma concentração um pouquinho menor, por causa da intensidade de brilho da banda. Dúvidas?
mas eu vou voltar a falar aqui durante a aula. Então, o PCR, ele vai ser desenvolvido, né? Aqui o oligonucleotídeo, ele tem um primer, então ele tem a minha amostra, o template é a amostra da minha planta, que eu acabei de explicar para vocês sobre a situação. Então, ele vai se ligar, reconhecer o que existe, ó, citosina, vai ter uma complementariedade, lembra? Citosina pareia com guanina, adenina com timina, guanina com citosina. Então, isso aqui é o meu DNA extraído. Então, se ele detectou, então ele vai iniciar o processo de amplificação. E aí vai continuar com base nos outros componentes. Assim como uma receita de bolo, que tem uma série de ingredientes para a reação, o PCR também tem. Então, essa reação de polimerase cadeia, né, que é o PCR, ele vai precisar desse DNA total ou um DNA complementar obtido por exemplo, você pode produzir DNA a partir de RNA, porque a grande maioria dos vírus são de RNA. Você usa uma enzima chamada RT, a sigla, transcriptase reversa, e o que é produzido é um DNA complementar, ou seja, DNA produzido a partir de RNA. Então, sempre, PCR é feito de DNA. Então, se o vírus é feito de RNA, não dá para fazer PCR? Para isso que você tem a questão de você produzir um cDNA. O que é o cDNA? É um organismo em que a sua natureza, como alguns vírus, são constituídos de RNA, que você produz DNA a partir desse RNA. Como? Usando uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa transcriptase vai produzir um DNA complementar, por isso que tem o DNA-C. Então, ele foi DNA produzido a partir de RNA para satisfazer a condição do PCR, que é utilizar DNA para estudo. Então, o primeiro tipo de material, de matéria-prima para o PCR, é o DNA. O segundo tipo de material são os oligonucleotídeos, né? A gente chama de NTPs, as DNTPs. Então, existe um tubinho de adenina, um tubinho de timina, um tubinho de citosina, um tubinho de guanina, que você vai misturar na sua amostra. Depois que você misturou, você vai colocar uma determinada alíquota, uma quantidade, você vai colocar os primers. Os primers sempre são o forward e o reverse. São pares de primers, né? O senso e o antissenso desse primer. Porque o DNA é isso, né? O senso e o antissenso se equivale à ideia que vocês têm, né? A minha mão direita no espelho, ela vai parecer o esquerdo, né? Então, o meu olho direito é o lado esquerdo. Então, é o meu senso que está aqui e o antissenso que é refletido no espelho. Então, da mesma forma que você tem aqui o primer, e aí que vai se ligar em uma determinada região do meu genoma. Então, o primer é o segundo tipo de matéria-prima para a reação de PCR. O terceiro tipo, né? O quarto é o cloreto de magnésio, né? Você vai colocar uma determinada quantidade. O quinto, um tampão da enzima, para que ela não desnature essa reação, né? Então, duplas e triplas ligações permitem a conexão entre essas adeninas. Quando vocês estudam em genética, quando vocês estudarem em biologia molecular, processo de transcrição, tradução, você sabe que os genes são representados por essas ligações entre os nucleotídeos. Então, essas duplas e triplas ligações, elas são essenciais para isso. E aí eu preciso proteger. Quando você mistura componentes químicos, ela pode provocar desnaturação, né, dessa enzima e houver, né, a realização da quebra dessas conexões. E aí a reação não ocorre. Então, outro componente, primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, sexto componente é uma enzima chamada TAC-DNA polimerase. A TAC-DNA polimerase é uma enzima muito interessante, né? Ela foi descoberta a partir de uma bactéria termófila, de uma arcobactéria. Lembre das primeiras aulas de microbiologia. Em que essa bactéria, o que acontece com as proteínas em geral? Quando numa temperatura muito elevada, 70, 80, 90 graus, as enzimas, o DNA, ele se desnatura. O que é desnaturar? Ele se fragmentar. Lembrem da proteína que tem no ovo. Quando você coloca para aquecer numa frigideira, essa proteína ela se desnatura, por isso que muda a conformação, né, da albumina
do ovo, ocorre uma desintegração da proteína, uma quebra da proteína. Então, para evitar com que haja essa quebra dessa proteína numa condição de uma temperatura elevada, que é uma fase da reação de PCR, você tem a TAC polimerase, que foi descoberta a partir de uma bactéria termófila. Lembrem que nós temos a nossa duplicação celular, os processos de transcrição, tradução de alguns genes que ocorrem no ribossomo, isso ocorre graças a um processo natural de transcrição e tradução. A polimerase nada mais é que um processo artificial de transcrição e tradução de um determinado gene, em que você diz para a máquina qual é o gene que você quer que amplifique. Um gene para amplificar um fragmento de um vírus, de uma bactéria, de um fungo de interesse. E durante esses processos, durante as misturas desses componentes químicos, eu tenho que ter uma enzima que vai conferir essa ligação. Quem faz a adenina, a timina, a citosina se ligar aqui na fita molde, né, que é o meu template que eu tenho, é a TAC DNA polimerase. Então, e ela foi descoberta mais ou menos na década de 90, e isso desencadeou todos esses estudos de biologia molecular que nós encontramos até hoje. Eles se desenvolveram a partir desse achado, dessa descoberta da TAC polimerase. Tá? Ela é oriunda de uma arqueobactéria, de uma bactéria que sobrevive a uma condição de temperatura elevada, uma bactéria termófila. E, por fim... No caso aí, isso aí extrai dessa bactéria, essa... Não, ela já foi, as empresas... Agora já faz você produzem, né? Você tem a TAC, você compra o tampão, a água você tem no laboratório, você autoclava ela, né? O cloreto de magnésio você compra, os primers você pode comprar, mandar desenhar os primers, as DNTPs você compra, aqui é a amostra, né, que chega, né, em que você vai analisar e aí realizar a reação de PCR, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 componentes. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, essas etapas, como eu falei para vocês, DNA ou RNA, e aí no caso eu preciso usar RT para transformar o RNA em DNA. Então, eu vou misturar DNA com primers, com enzimas, com tampão, cloreto de magnésio, os nucleotídeos, né, que eles são separados, e a água. Misturo nesse tubo ou em placas de PCR, e aí eu vou colocar no termociclador. Vamos ver o que é esse termociclador aqui. Deixa eu ver se eu acho. Estou conseguindo baixar. Deixa eu mostrar o termociclador. Só um pouquinho. Ele vai demorar um tempinho para... deixar a página aberta aqui. Então, o termociclador é um pouquinho diferente desses equipamentos que eu falei para vocês aqui. É onde você vai colocar ou a placa de PCR ou, né, os tubos, né, os microtubos. Ó, termociclador, ciclo de temperatura. É um equipamento que vai fornecer um controle de temperaturas. Vai ter momento que ele vai ficar numa temperatura bastante elevada e momentos que vai estar numa temperatura mais baixa dentro das etapas. Algumas etapas que envolvem o PCR. Aqui o tubo de ensaio. Você vai... tubo de ensaio não, um microtubo que você pode colocar aqui. Então, ele tem um monte de pocinhos e aí você coloca uma tampa e no termociclador ele vai fornecer a minha amostra vai condicionar a minha amostra a algumas temperaturas. Então, a reação de PCR ela pode variar de 6 a 8 horas. Então, é um dia, basicamente, de trabalho em que ele vai processar. Eu não preciso analisar uma única amostra. Então, vocês reparem que cada pocinho é um indivíduo. Então, que vocês têm para realizar o processamento, né? Vocês podem colocar tubo de ensaios ou a placa de PCR. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, naqueles vários pocinhos, na verdade, eles estão arquitetados para você colocar aqui, ó. Então, a quantidade de amostras que vocês podem ter, se não me engano, é 96, 98 amostras
que vocês podem amplificar por vez, né? Então, tudo vai depender do equipamento, né, que vocês têm disponível no seu laboratório para poder analisar, tá? Eu estava vendo, era uma... Aquilo lá era... Estava mostrando algum equipamento, para mim não estava aparecendo, não. Estava alguma imagem de algum equipamento aí? Sim, eu estava mostrando a imagem do equipamento. Não está mostrando? Não. No meu não estava, não. Não sei se... Eu tinha, era como se fosse um... Calma, vou mostrar agora. Vou ver se vai aparecer. Está aparecendo? Sim ou não? Aqui está aparecendo uma linha vermelha que era para vocês verem. Estão vendo? Agora sim. Tá. Esse é o fotodocumentador. Esse é a placa de PCR, né? Deixa eu mostrar para você agora. Termociclador. Acho que está aqui, eu já fiz. Esse é o termociclador que eu estava mostrando para vocês. Tá? Então, é aqui, ó. Nesse quadradinho, você vai adicionar essa placa aqui. Vou botar aqui. E nesse quadradinho, você vai botar essa placa de PCR contendo, em cada pocinho desse, eu vou colocar todos aqueles componentes da reação de PCR. Beleza? Obrigado por ter avisado. Alguma dúvida até aqui, meninos? Então, eu tenho ingredientes, mostrei para vocês o que é o termociclador, né? É esse equipamento aqui, aonde ele vai fazer controle de temperatura sobre a minha amostra. E depois depois que passar, quero saber, né, se esse material, que dentro do termociclador não dá para saber se a reação se houve amplificação ou não. Eu vou pegar um pouquinho dessa amostra aqui e colocar num gel de agarose para poder observar o meu material, tá? O gel de agarose eu já tinha mostrado para vocês no início, né? Vou colocar aqui. Então, aqui dentro do fotodocumentador, tem que tomar cuidado, porque ele irradia, né, luz ultravioleta, e aqui o que a gente chama de cuba de eletroforese. Então, estou aplicando as minhas amostras após a reação para observar o que vai acontecer. Você bota nesses pocinhos, ele vai passar por dentro. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiquei impressionado porque isso aqui poderia mudar de direção. Não, ele vai sempre nessa reta aqui. O material, a sua mistura, vai colocar um corante junto com brometo de etídio ou outros componentes que hoje em dia, o brometo de etídio é cancerígeno. Aqui, ó, ele despejando a agarose, né? Então, você coloca em solução tampão, é um pozinho, igual o agar que a gente bota para o meio, só que esse é bem mais simples, é tampão versus agarose, que ela é bem mais pura, e vai ficar transparente. E aí você coloca esses pentes que vão fornecer esses buraquinhos, depois você despeja a água dentro dessa cuba que a gente chama de eletroforese. Ó, aqui, ó. Aqui depois que ele solidificou, coloca o material e ele vai passar por dentro, ó. Aqui é o gel, não sei se vocês estão conseguindo observar a espessura do gel. Dentro desse gel, o material vai correr até aqui. E aí eu tenho que ficar olhando para ele não sair. Na hora que eu vi a manchinha azul aqui, é hora de eu desligar o equipamento. E aí eu retiro esse gel com uma espátula que a gente usa de arroz, retira e bota no fotodocumentador. Boto aqui para enxergar. Deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó, ele está no fotodocumentador. Eu boto o gel, repare, ó, ele correu, o corante é para observar quando termina, e aí eu vou ver realmente, ele vai irradiar com ultravioleta, e eu vou ver as bandinhas, e o equipamento fotodocumentador vai identificar. Beleza? Então vamos lá, vamos tentar organizar. Eu faço a extração de DNA, utilizando aqueles vários equipamentos, pego o meu material na reação de PCR, misturo dentro de uma placa, né? Uma placa de PCR. Depois que eu coloco nessa placa, o próximo equipamento é o termociclador. Está aqui.
Correu mais ou menos de 6 a 8 horas, não sei se a reação foi positiva ou negativa. O próximo equipamento que você faz é preparar um gel de eletroforese. Usando o quê? Uma cuba de eletroforese, que é essa aqui. Beleza? Segundo equipamento. Né? Isso aqui, vamos ver ele aqui sem ser ilustração. Ó, isso aqui é uma cuba de eletroforese. Segundo equipamento. Depois que correu essa cuba, ainda não dá para saber se a reação foi positiva ou não. Eu vou correr para um terceiro equipamento, que é colocar no fotodocumentador. Eu vou botar aqui dentro, olha, ele tem uma câmera fotográfica, ele vai tirar foto do meu material, né? Eu boto aqui, ele vai colocar ultravioleta, coloco no fotodocumentador, vi banda significa que foi reação positiva. Não tem banda, não é positivo. Ok? Então, termociclador, só um pouquinho. Isso aí. Termociclador, cuba de eletroforese e fotodocumentador. Se quiserem anotar, termociclador é onde a reação de PCR ocorre. Cuba de eletroforese, você vai correr gel em cuba de eletroforese para depois você visualizar no fotodocumentador. Aqui, pode falar. Isso aí faz uma amostra por cada corrida, é só uma amostra? Cada amostra é uma banda. Cada linha é uma amostra. Ah, tá. Né? Cada coluna, desculpa. Cada coluna é uma amostra. Então, se eu tenho 90 amostras, vou ter que fazer um gel bem grandão para eu poder observar. Olha, quantas amostras tem aqui? 11 amostras. Ó. 12 amostras. Além dos marcadores, né? Seriam como se fossem escalas. Respondi a tua questão? Sim, sim. Tá? Então, eu vou ter que ter uma... Ah, então, professor, se eu quiser fazer... se eu tiver uma cuba com 10 amostras, vou ter que fazer para 90 amostras 10 vezes. É isso aí. Você não tem cuba grande. Os pentes que você coloca aqui vão determinar quantas amostras você põe, porque ele vai criar pocinhos para você despejar uma amostra. Cada indivíduo é um pocinho que vai ficar aqui. Beleza? Certo. Então, por exemplo, eu estava falando, no caso de Xanthomonas vesicatória, tem um exemplo aqui de um par de primers, que ele é identificado por um código de XV, né, de Xanthomonas vesicatória, né, que ele tem lá um conjunto de nucleotídeos, 5 linha, 3 linha, e o seu antissenso 5 linha, 3 linha, né, para Xanthomonas. Você usa esse par de primers se você quiser identificar Xanthomonas vesicatória, né, numa amostra de tomate, que é uma bactéria que causa mancha folhada em tomate. E aí eu dei aqui outros exemplos, né, de primers utilizados em análises moleculares. Por exemplo, primers universais, né, e aqui as pessoas que descobriram esses pares de primers que você pode fazer, ó, para endoglucanase, Box PCR, que é um primer que identifica regiões repetitivas, né? O que é região repetitiva? Regiões que apresentam nucleotídeos, padrões repetitivas de nucleotídeos. Eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Que é muito utilizado esse método, esse tipo de primer para associado ao PCR, e aí o PCR muda de nome, então a gente chama de box, chama-se de ERIC PCR, box PCR. Então, padrões de sequências repetitivas vão utilizar primers específicos para esses padrões de sequências repetitivas em bacteriologia. Então, ERIC, Box e REP-PCR são técnicas híbridas que surgiram a partir do PCR, já que a gente está falando nesse módulo sobre bactéria, são técnicas derivadas, né, onde elas têm essas características, essas diferenças com base nos tipos de primer utilizados. Mas os outros componentes são as mesmas coisas, tá? Então, aqui são alguns exemplos e que geralmente isso são publicados em artigos científicos. Esse aqui, no caso, são sequências para identificação de uma outra bactéria, que é a Ralstonia solanaceae. Então, eu preciso ter no meu laboratório esses primers para identificar a Ralstonia solanaceae.
Então, agora, né, as fases de replicação do termociclador. Então, eu tenho a minha placa de PCR, como eu tinha falado para vocês, eu vou colocar as minhas amostras com aqueles componentes dentro, né, do termociclador que eu falei para vocês, e aí essa replicação aqui dentro do equipamento agora venham comigo, né, e entendam o que acontece dentro dessas. Eu coloco 8 horas da manhã e 4 horas, 5 horas da tarde, eu vou pegar essa placa para verificar se houve ou não amplificação das minhas amostras. Então, ela ocorre 30 vezes, é um ciclo, né, que você vai configurar esse equipamento, então 30, 28, então tudo isso é algo que você vai definir. E ela ocorre em vários ciclos, por isso que chama ciclador. Então, são 30 vezes 30 ciclos em que ela vai ter alterações de temperatura. O primeiro ciclo, ele vai ter uma temperatura de 93 a 94 graus Celsius. Esse primeiro ciclo, ele é chamado de desnaturação. Desnaturação é para romper as duplas. O DNA, ele está ligado com as duplas e triplas ligações, ele vai produzir materiais lineares, para que depois o primer reconheça e ligue. Não é o primer que vai abrir a fita de DNA, é o equipamento, a condição de temperatura que vai auxiliar nessa quebra, por isso é chamado de desnaturação. Depois disso, você tem isso considerando aqui dentro tudo misturado, aqueles vários ingredientes, 7 a 8 ingredientes que eu falei anteriormente. Então, a segunda etapa, esse equipamento, esse ciclador, esse termociclador, ele vai fornecer aqui nos tubos, aqui dentro da placa, uma condição de temperatura também elevada, de 40 a 60 graus Celsius, onde é chamada a etapa de anelamento. Então, na primeira fase, desnatura a temperatura de 93 a 94 graus Celsius. Na segunda fase, ele vai anelar na temperatura de 40 a 60 graus Celsius. E aí nessa, olha o que o nome está falando, etapa de anelamento. O anelamento é justamente esse flanqueamento, essa conexão do seu primer. Se existir uma sequência que reconheça, que o primer reconheça desses fragmentos, dessas fitas complementares que foram obtidas pela desnaturação, ele vai se ligar nessa região. Isso em cada tubinho está acontecendo isso. E depois, o que acontece? Na próxima etapa, ele vai fornecer a temperatura, todas são temperaturas elevadas, né? Vai fornecer uma temperatura de 72 graus Celsius, que agora, já que houve anelamento, agora ele vai vir as DNTPs, a adenina, guanina, citosina, timina, por isso que tem cores diferentes, elas vão começar a montar e formar um genoma, né? O gene inteiro, ele vai amplificar. Então, eu tinha a fita complementar e aqui a fita artificialmente sendo produzida pelo termociclador. E aí, nesse primeiro ciclo, você vai ter um fragmento sendo produzido, ou seja, 30 em progressão geométrica, né, 30 vezes, né? Então você vai ter uma fita dupla de novo, que depois no próximo ciclo vai desnaturar, que vai servir de molde, tanto essa de cima quanto essa de baixo, tá? Após essa extensão. E aí você vai ter uma quantidade imensa de cópias do seu gene que passam por essas etapas de desnaturação, anelamento e extensão durante o dia, e isso demora, né, pode variar de 6 a 8 horas, e sempre vai passar por essas 30 vezes, né? Sempre não, você pode, a quantidade, se você quiser fazer 31 vezes esse ciclo dessas etapas, né? Se eu perguntar para vocês lá nas questões, quais são as etapas de amplificação do PCR, né? Um ciclo, o primeiro ciclo é o ciclo da desnaturação, onde o equipamento fornece as amostras a temperatura de 93 a 94. A segunda etapa desse primeiro ciclo, é a etapa de anelamento, onde há a conexão dos primers a uma temperatura de 40 a 60 graus Celsius. E a terceira etapa, né, desse primeiro ciclo é a etapa de extensão, onde existe a formação da fita complementar, onde as DNTPs se conectam e começam a produzir uma fita, né, de certo modo, uma fita artificial, né, pela etapa de extensão, na condição de 72 graus Celsius. Então, na extensão, todas as fitas voltam a serem duplas. E aí, quando inicia o segundo ciclo do PCR,
ela volta a desnaturar. Ou seja, o processo de multiplicação de cópias desse gene, desses primers, é em progressão, né? Progressão geométrica. E tudo isso ocorre aqui dentro do termociclador. Dúvidas? Carlos Eduardo, Éder, José, Stefani, Leonardo, Renan. Ei, professor, essa adenina, citosina que a gente coloca no meio é justamente para fazer essa produção, então. Aqui na extensão que elas vão estar atuando. Certo. Quantas vezes ocorre a etapa de desnaturação, anelamento e extensão? 30. Tá aí. Quantas vezes ocorre a desnaturação das moléculas das fitas duplas de DNA? Vezes. Ok? Em qual fase que ocorre a quebra da fita dupla de DNA? Anelamento. Será? A desnaturação, a fita dupla aqui, né? Vamos ver outra pessoa. Luiz Gustavo, fala para mim em qual etapa em que o primer se liga na fita complementar. Luiz Gustavo. Está comendo, Gustavo? Está dormindo? Está assistindo? Vale a pena ver de novo? A Jade e... Como é que é o nome? O clone? Não é hora ainda, né? Matheus, quer ver? 1 ponto na média. Daí já começam a participar, né? Vou ter que dar ponto só para o José Alisson mesmo, porque ele que é o mais que participa. O resto, liga o computador e vai embora, né? Não? Stefani, qual etapa, outra pessoa diferente do José Alisson, qual etapa em que ocorre a ligação do primer ou oligonucleotídeo? Quero ver a voz de vocês. Anelamento. Isso. E qual é a etapa que você vê a formação de uma fita complementar em que as DNTPs elas se alinham e formam uma cópia da fita complementar, porque ela é complementar. Lembrando que se aqui é adenina, você vai ter um nucleotídeo complementar que se pareia a essa adenina, a essa guanina, a citosina, né? Igual vocês viram lá em genética. Qual é a etapa? Extensão. Tá? Obrigado. Então, depois que a reação ocorreu, nessas etapas, no final da tarde, eu vou deixar onde esse material? Vou deixar na menos 20 ou menos 80, essa plaquinha, vou proteger para não ficar em contato com ar, e aí eu vou colocar dentro de um gel de agarose. Então, como que eu faço? Eu pego um tampão TBE, coloco um pouquinho de agarose, que é um pó muito parecido com agar. Ele é mais puro, bem mais caro, e boto, eu não preciso colocar no autoclave, boto para aquecer no micro-ondas. Depois que eu coloco, eu pego ela é em formato de U, eu posso colocar aqui, não sei se vocês estão vendo, fita crepe, para ela não vazar. Ó, tá vendo? Aqui ela está presa, e aí eu vou despejar esse líquido que eu aqueci, que eu dissolvi a minha agarose dentro dessa plaquinha, que depois eu vou encaixar lá na minha cuba de eletroforese. Então, depois que eu coloquei a minha agarose e deixei ela solidificar, eu tiro a minha fita crepe, ó, repare que ele está solidificado. Repare que está com um pente aqui, ó, para marcar, para ele ficar com um buraquinho, os fósforos, para eu depois despejar as minhas amostras. Ah, professor, de onde que vem essas amostras? Eu venho de cada buraquinho aqui. Cada buraquinho aqui da placa, né, de PCR, para eu observar se ocorreu, eu vou despejar em cada buraquinho, pocinha que está aqui, né, no meu gel, né, que eu preparei, para colocar na minha cuba. Então, aqui, esse elemento que é em formato de U, eu pego e coloco aqui, ó. Aqui não está dando para vocês perceberem, mas tem um espaço que eu encaixo. Ponho aqui, ela é como se fosse uma piscininha. Então, ele vai encaixar aqui, e aqui, com a pipeta multicanal, que a gente chama, ao invés de colocar uma, eu coloco várias amostras ao mesmo tempo, e aí eu misturo com um corante. A diferença é que eu pego a amostra que vocês viram anteriormente lá,
Então, ela tem um espaçamento justamente adequado para aquela placa de PCR, e eu vou despejar as minhas amostras aqui. Então, eu vou ligar, ele é ligado nessa cuba de eletroforese, eu vou colocar uma solução tampão, com cuidado, para não retirar minhas amostras aqui, de dentro desses pocinhos, e ele vai colocar uma carga elétrica, que vai permitir com que o DNA ele corra. E como que eu sei disso? Esse azul, ele vai passar por dentro, aqui dentro, em perfil, aqui por dentro do meu gel. E ele vai, na hora que ele chegar até aqui, né, essa amostra aqui vai chegar até aqui, essa amostra aqui vai chegar até aqui. E aí é o momento que eu desligo o meu gel de eletroforese. Então, a amostra de DNA você coloca dentro do pocinho, coloca um campo elétrico, e aí os materiais maiores eles ficam aqui, e os materiais menores ficam para cá, como o caso do RNA ou contaminantes. E depois que eu coloquei, eu vou pegar esse gel que vocês viram anteriormente, vou colocar no fotodocumentador, né? Eu não estou conseguindo mostrar aqui. E eu vou tirar fotodocumentador. Olha o que o nome está falando. Ele documenta, ele irradia sobre o meu gel UV, e aí eu colocando um marcador, ele vai emitir fluorescência, o que tiver DNA, né? Lembrando que o corante ficou até aqui, porque ele é só um marcador visual, e aonde é o tamanho, né? Dependendo do tamanho do meu DNA amplificado, ele vai formar bandas com as fotos obtidas no meu fotodocumentador. Então, mesma coisa, tem o meu gel, carga elétrica positiva e negativa, aplica as minhas amostras aqui, ele vai correr até um determinado ponto, ó, vista de lateral, o DNA vai correr por aqui, materiais mais pesados ficam próximos da onde eu coletei, e os materiais mais leves lá para o final. E aí, isso eu posso quantificar, né? Quantificar, quanto mais intenso, a banda, né, formada, mais concentrada, e aí eu posso medir o tamanho, onde eu coloco sempre na primeira e na última marca. Eu compro também marcadores de tamanho, e aí ele divide cada bandinha. Não sei se vocês viram aqui, ó, esse aqui é um marcador que eu compro, onde cada banda ele diz o tamanho do meu fragmento, de quantos nucleotídeos ele tem. Então, se ele parar nesse alinhamento, significa que essa banda, que foi amplificada pelo PCR, ela tem 1.500 pares de bases, né? Então, você começou com 20 nucleotídeos, né? 20 pares de bases, e depois você finalizou a reação com 1.500, com 800, com 1.200, tudo depende do gene que você esteja trabalhando, tá? Esse aqui é um gel do SCMVN1, né? O oligonucleotídeo o par de nucleotídeo é o SCMVN1,2 e SCMVR3, os dois pares que foram usados nessa reação. Professor, esse marcador que está aí do lado aí é como se fosse um padrão para a gente observar? Isso, padrão de tamanho. Isso você compra. E põe, aqui você vê, nesse gel ele só colocou no final. Quando é pequeno, só coloca num lado só, né? Para você poder visualizar. Vantagens e desvantagens do PCR. Vantagem é a velocidade, facilidade de utilização, muito sensível. Então, quando você tem outros métodos, como falei da ELISA, ele não for duvidoso, já imaginou fazer o teste ELISA e dar um falso positivo, um falso negativo para HIV? Então, para você ter uma assertividade maior, é um outro teste que tem uma confiabilidade, ele é bastante robusto no que diz ao seu resultado. E aí você faz, né, o teste de HIV hoje em humanos é feito com base no PCR. A desvantagem é que é necessário um prévio conhecimento da sequência-alvo, a questão do PCR, você precisa produzir. Meu pós-doc foi para a criação de um primer, né, para a detecção de um determinado fungo que era quarentenário, que ele não existia no Brasil, em tomate, né? Então, você precisa produzir um primer para que isso funcione. Tem uma coleção de primer. Isso é uma desvantagem. A limitação da amplificação de fragmentos grandes, por exemplo, maiores que ali 1.500 que eu mostrei para vocês, fragmentos de regiões genômicas muito grandes é uma limitação. Então, ele tem essa
mais que esses 1.500, 1.000, isso, ele começa a ter problemas. Os nucleotídeos, quando eu for sequenciar, que é a próxima etapa que o professor não vai explicar para vocês, para a identificação, que na verdade, um equipamento que é o sequenciador, que identifica a identidade agora, que até agora é quase que qualitativo, né? Mede tamanho, mede concentração, fala que tem, mas não diz a identidade desses nucleotídeos. Quem é o filamento, adenina, guanina, citosina, né? Essa ordem, porque isso que reconhece, o fenótipo é reconhecido por essa ordem, e isso é feito pelo sequenciamento. Então, quando é muito grande, eu já fiz sequenciamentos, e nesses sequenciamentos vocês têm problemas para fragmentos que são muito grandes de alguns, para alguns isolados, por exemplo. Eu trabalhei na minha tese de doutorado com fitóftora, depois trabalhei com fusarium, e aí tinha situações em que o material não tinha qualidade boa, desde DNA, né? Ou durante o processo de PCR, você tinha essa questão, fragmentos muito grandes, e você ia ter gaps, ia ter problemas com relação, depois, para a próxima etapa, que seria o pontapé final, que é a etapa de sequenciamento. Na etapa 3, custos, né, que vocês têm, ela é muito cara, a enzima TAC polimerase, lembrem da enzima que ela não se desintegra. Lembra que eu mostrei para vocês da temperatura do PCR? Se não fosse a TAC polimerase aqui, ó, tudo ia desintegrar. Então, ela protege as reações químicas aqui para que ocorra essa desnaturação. Quando você fornece o PCR a temperaturas tão elevadas, de 94, 60, 72 graus Celsius, se não fosse ataque polimerase, de nada essa tecnologia seria aplicada. E ela é cara. E enzimas de restrição e sondas, que também são caras, que seriam desvantagens para essa reação. Ou seja, equipamentos acurados, às vezes volumes, você tem lá uma pontinha com 10 microlitros, 20 microlitros para uma reação, às vezes custam 400, 500, R$1.000. Então, já imaginou, por indivíduo, uma reação? E se você tem erros, né, com relação ao manuseio, então isso vai ser um problema para esse equipamento. E agora, né, uma variação do que eu tinha falado para vocês sobre técnicas exclusivas. A gente está finalizando a parte de bacteriologia. REP-ERIC, REP-PCR, ERIC-PCR e BOX-PCR. Todos eles têm primers que amplificam regiões repetitivas do DNA genômico. Então, agora, ao invés de amplificar qualquer região, como eu tinha falado para vocês, específica, agora são regiões específicas que são características, primers, que vão dar padrões únicos entre os indivíduos. E aí isso vai mostrar, então, para essas técnicas de PCR, elas mostram a variabilidade, a diversidade dentro da espécie, ou seja, ele mostra polimorfismo entre as espécies de bactéria. O que eu quero dizer? Então, você pode pegar isolados da Xanthomonas vesicatória, e será se existe diversidade dentro de Xanthomonas? Eu tenho 30, 40, 100 isolados de Xanthomonas. Existe diversidade ou não? Então, o REP, ERIC, ele vai dar as bandas posicionadas em diferentes locais lá dos geles, elas serão indicativos de diversidade. Conjuntos de padrões de bandas no mesmo local significa que os indivíduos geneticamente possuem padrões de sequências repetitivas que são os mesmos. E se eles forem diferentes, em posições das bandas diferentes, significa que geneticamente são diferentes. Tá? Então, é para isso que serve esses três, e aí vocês têm primers específicos para cada um, que vão mostrar esses padrões de variabilidade. Zé, você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu esqueci aberto aqui, foi mal. Não, tudo bem, é que eu vi para você que você ia falar. Então, esses métodos, métodos híbridos, né, de PCR, são métodos que vão permitir dar métodos que a gente chama de fingerprint. Fingerprint, em inglês, quer dizer impressão digital. Ele vai ajudar a separar indivíduos que, teoricamente, seriam iguais, mas que vai mostrar diferenças entre indivíduos pertencentes à mesma espécie. Então, estudos de diversidade utilizam REP, ERIC
box, que vão ter primers específicos para, volto a dizer, regiões repetitivas do DNA genômico da bactéria. E é isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, né,